Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia para você que começa mais uma semana comigo. Hoje é segunda-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 4 de outubro, morre a cantora e compositora multi-instrumentista estadunidense Janis Joplin, e é nessa ocasião que se comemora o Dia Mundial dos Animais, uma comemoração internacional. Teria sido criada em duas datas. Seria no ano de 1929, no Congresso de Proteção Animal realizado em Viena, ou em 1931, no Encontro de Ecologistas realizado na cidade italiana de Florença. 4 de outubro é o início da Semana Mundial do Espaço. O evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta sexta-feira ensaio clínico com células-tronco para tratamento de pacientes com pneumonia viral em decorrência da Covid-19. O estudo, patrocinado pela Associação Paranaense de Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, será um ensaio clínico de fase 1 e 2 à base de um produto de terapia celular avançada. Serão incluídos no estudo 60 pacientes com pneumonia viral causada por SARS-CoV-2 em situação moderada ou grave. Os pacientes precisam assinar termo de consentimento livre e esclarecido para participar do ensaio, que será realizado em centros clínicos de hospitais de Curitiba, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A Anvisa informa que estabeleceu estratégias e compromissos com o patrocinador para o monitoramento intensivo do estudo clínico e que o ensaio foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. A agência explica ainda que os produtos de terapias avançadas são desenvolvidos à base de células ou genes humanos e que não há, por enquanto, no Brasil, registro ou aprovação desses produtos para nenhuma das fases da Covid-19. O uso desses produtos sem autorização da Anvisa pode colocar as pessoas em grave risco e configura infração sanitária e penal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A farmacêutica dos Estados Unidos, MSD, também conhecida como Merck, apresentou nesta sexta-feira um novo remédio contra a Covid-19. De acordo com a empresa, o Molnupiravir é um comprimido antiviral que reduz pela metade o risco de hospitalização e morte nas pessoas contaminadas pelo coronavírus em casos leves e moderados. A diretora médica da MSD Brasil, Márcia Abad, contou como o medicamento funciona. O Molnupiravir é um antiviral oral que inibe a replicação de múltiplos vírus RNA, incluindo SARS-CoV-2, mas também potenciais para SARS-CoV-1 e para MERS e para outros vírus RNA.
Mais de 750 voluntários adultos participaram dos estudos clínicos de fase 3. Metade tomou o molnupiravir e a outra metade uma substância sem efeito, chamada de placebo. Dos voluntários que tomaram remédio, 7,3% foram hospitalizados e ninguém morreu, enquanto entre os que tomaram placebo, o índice de internação e morte chegou a 14,1%. Todos os voluntários tinham 18 anos ou mais, testaram positivo para a Covid-19 e estavam com sintomas há no máximo 5 dias. Eles também apresentavam um fator de risco para o agravamento da doença, como ter mais de 60 anos, ou obesidade, diabetes ou qualquer doença cardíaca grave. A pesquisa foi conduzida em mais de 170 países, incluindo o Brasil, onde foi feita em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, São José do Rio Preto e Bento Gonçalves. A médica Márcia Abad afirmou que agora a MSD quer enviar o quanto antes o pedido de uso do molnupiravir para as agências reguladoras, como a Anvisa aqui no Brasil e o FDA nos Estados Unidos. Já trabalhamos em estreita colaboração com a Anvisa e existe um diálogo contínuo da MSD com a Agência Regulatória Brasileira. O que se espera nesse momento é que a gente, o mais breve possível, possa ter uma nova conversa com a Anvisa para a submissão do uso emergencial, assim como será feito no FDA. De acordo com a farmacêutica, o remédio demonstrou eficácia consistente nas variantes virais Gama, Delta e Mu. A empresa espera produzir comprimidos para tratar de 10 milhões de pessoas até o fim deste ano e manter a produção para o ano que vem. O infectologista Julival Ribeiro lembra que até agora as pesquisas sobre remédios focam nos tratamentos contra a Covid-19 e que a vacinação é a melhor forma de prevenir o contágio. Existem centenas de medicamentos sendo pesquisados para tratar a Covid e também prevenir a Covid, mas até agora nós não temos nenhum no mercado. É muito mais importante a gente tentar prevenir uma doença do que curá-la. Portanto, a dica é: todos devem se vacinar para evitar a Covid-19. O médico disse que não existem remédios no mercado porque os 4 já aprovados pela Anvisa são de uso exclusivo em hospitais. O antiviral apresentado nesta sexta pode ser o primeiro medicamento contra a Covid-19 em forma de comprimido. Diferente dele, os 4 remédios já registrados são anticorpos monoclonais, ou seja, produzidos em laboratório e aplicados na corrente sanguínea. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até agora mais de 90 milhões de brasileiros já concluíram a vacinação contra a Covid-19. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 13% dos casos de câncer de mama no Brasil em 2020 poderiam ser evitados pela redução de hábitos relacionados ao estilo de vida, entre eles má alimentação, excesso de peso, falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica e ausência de aleitamento materno. É o que mostra um estudo divulgado nesta sexta-feira pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, órgão ligado ao Ministério da Saúde. A pesquisa revela ainda que 102 milhões de reais dos gastos pelo Sistema Único de Saúde em 2018 com tratamento de câncer poderiam ser poupados se investidos na redução desses fatores de risco. É o que alertou Maria Eduarda Mello, nutricionista e uma das coordenadoras da pesquisa. Na medida em que a gente investe em ações de promoção de modos de vida mais saudáveis, esse recurso que é gasto, ele poderia ser investido nessas ações de prevenção primária ou até mesmo reinvestidos em ações de diagnóstico e tratamento do câncer, melhorando aí o cuidado em relação ao tratamento da mulher e, por fim, ações voltadas para a promoção de modos de vida mais saudáveis, em especial a promoção da atividade física, tem um potencial impacto na redução não apenas dos gastos federais, como também nos casos de câncer de mama no país. No Brasil, o câncer de mama é o que mais incide entre as mulheres. De acordo com dados do INCA, só em 2021 devem ser registrados 66 mil novos casos. O INCA também mostra que hoje o principal fator de risco é a idade. 4 em cada 5 novos casos ocorrem após os 50 anos. No país, a maioria dos casos está na região sul e sudeste.
Outro dado que chama atenção é que o intervalo entre o diagnóstico da doença até o início do tratamento chega a passar de 60 dias. Segundo Marcele de Oliveira Santos, que também coordenou a pesquisa do INCA, a situação é preocupante. As mulheres que chegam sem diagnóstico e sem tratamento, elas são, em sua grande maioria, tratadas até 60 dias. E vejam, as mulheres que chegam com diagnóstico e sem tratamento, quase 70% são tratados após 60 dias. O médico Arne Migowski, chefe da divisão de detecção precoce do INCA, apresentou dados sobre o diagnóstico precoce e o rastreamento da doença no Brasil. De acordo com o raio-x apresentado, mulheres com ensino superior completo têm mais acesso ao exame de mamografia. 84% delas conseguem realizar o exame que detecta a doença. Já entre as mulheres sem instrução, somente 58% têm acesso. Outro dado mostra que 62% das mulheres brancas fizeram mamografia nos últimos 2 anos, enquanto em relação a mulheres pardas, o índice é de 54% e pretas, 56%. Mas a desigualdade econômica é a mais evidente em relação à situação socioeconômica das mulheres. 84% das mulheres com renda acima de 5 salários mínimos fizeram a mamografia nos últimos 2 anos. Esse percentual não chega a 43% quando se trata de mulheres que não têm renda ou ganham menos que 1/4 do salário mínimo. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Tênis de mesa, um bom esporte que pode trazer agilidade, reflexo e atenção, é o tênis de mesa, além também do condicionamento físico que ele proporciona. Em locais compartilhados deve ser praticado com máscara, mas a boa notícia é que ele pode ser facilmente praticado em casa. Se instalado em locais abertos como jardins e varandas, melhor ainda. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. No fim das contas, existe um pedacinho de todas as coisas em cada coisa. Um componente de tudo em tudo. Por isso, tudo o que existe é feito de uma quantidade infinita de pequenas coisas. Esse pensamento é atribuído a um daqueles filósofos denominados atomistas. Foi Anaxágoras, que viveu entre os anos de 500 a 428 a.C. É ele quem explicou que nós somos o que comemos. Tudo é uma mistura, uma mescla. Assim, o que existe são porções de sangue, carne, ossos, cabelos, unhas em semente, em germe, o que explicaria como a comida compõe o corpo humano. Pensava esse filósofo que as coisas devem forçosamente existir minúsculas, que afinal não podem ser mais reduzidas, mais cortadas ou divididas, pois do contrário, a matéria não existiria. Esses pedacinhos não cortáveis, ou átomos em grego, movimentam-se, colidem uns com os outros e formam novos compostos, e são indivisíveis, o que explica qualidades objetivas do mundo e de tudo o que existe, como peso, formato e volume. Ele ainda afirmou
que outras qualidades, como o aroma, só se produzem quando átomos de um objeto interagem com os átomos do olfato do nariz humano. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar, radiosa, no reino celeste? Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Delphine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida
para refletir sobre a forma como julgamos as coisas ou os nossos pontos de vista. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos, ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma. É um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta: satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.